Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde ou quando você estiver assistindo este vídeo. Ah, Estamos aqui findando a minha caminhada matinal aqui nos Estados Unidos, são 7 horas e 35 da manhã aqui nos Estados Unidos, 8h35 no Brasil, 8h35 da noite no Japão, e a todos os amigos que acompanham de todas as partes. Eu acompanhando desde o início desta pandemia, né, acompanhando as notícias do Brasil, estando no Brasil algumas vezes, mas acompanhando as notícias, principalmente que se refere ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E agora, para delírio da imprensa de esquerda, né, Bolsonaro testou positivo para o coronavírus. Era de se esperar que Bolsonaro testasse positivo, porque tudo que ele faz é positivo, então o teste de coronavírus também tinha que dar positivo. É o nosso presidente mais positivo da história, é o presidente que na hora de falar ele fala positivamente, na hora de agir ele age positivamente. Então pronto, veio o teste de coronavírus e não podia dar outra coisa a não ser positivo. Nosso presidente, ele está enfrentando, é mais um inimigo apenas, é mais um atentado contra a vida dele, obviamente, nessa vez não é um atentado externo do Brasil, um atentado chinês, né, contra a vida do mundo, né, mas isso a imprensa não fala. A imprensa não tem coragem porque ela está municiada por dinheiro chinês. Então, dinheiro chinês está financiando o Globo, financiando o Band, financiando a imprensa no mundo inteiro. O chinês está botando dinheiro, botando propaganda, então ninguém tem coragem de dizer que o ataque é um ataque chinês, né? Então preferem colocar Bolsonaro como, ao invés de vítima do vírus, Bolsonaro passa a ser então o agente contaminador, o elemento que está causando tudo isso no Brasil. Mas, mais uma vez, o que eu me admiro no presidente Bolsonaro, senhoras e senhores, é a coragem dele em enfrentar, em viver como brasileiro. Há uma frase do nosso hino que diz: verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Então, o presidente da República não é para viver numa bolha de cristal, diante de uma pandemia, corre por uma bolha e fica ali dentro da bolha, enquanto o povo está andando de trem, andando de metrô, andando de ônibus, andando a pé pelas ruas, tendo que frequentar filas em bancos, filas de supermercados. Então, o povo está se expondo à contaminação o tempo todo. Mas aí, se alguém se contaminar, diz que foi o presidente que contaminou o Brasil inteiro com o vírus chinês. Não, não foi. Foi a China que contaminou o Brasil inteiro, foi a China que contaminou o mundo inteiro. E resta-nos agora orar pelo nosso presidente, torcer para que ele vença mais uma, como venceu a facada, como está vencendo toda esta gente que se levanta contra ele. Ele está vencendo um a um, inimigo por inimigo, e esse vírus chinês vai ser apenas mais um inimigo que vai chegar no presidente, ou chegou no presidente, e vai ser vencido. Agora, me admira muito a forma como alguns têm se expressado. Até admito, pronto, que em tom de brincadeira, humoristas, Danilo Gentili, que assisti uma entrevista dele com o presidente, muito respeitosa, muito bacana. Então, é um humorista que eu muito admiro, Danilo Gentili, admiro muito. Ele faz aquela brincadeira, isso é parte do humor, da liberdade de imprensa, em que ele diz que finalmente alguma coisa positiva veio do presidente Bolsonaro, que é o teste positivo. E disse apenas humor, é lógico. Danilo Gentili, na sua entrevista ao presidente, ele enaltece o seu governo, enaltece o nosso presidente. Então, respeitamos quando parte de um humorista, quando parte de alguém que, usando a arte, aproveita do momento para fazer o humor. Eu sou a favor do humor, eu sou a favor da brincadeira, e não há problema que se faça humor até com a morte, não há problema, porque todos nós vamos morrer um dia, então não há problema. Danilo Gentili tem meu apoio, não adianta a gente falar mal, não. Apoio, Danilo Gentili é humorista, usou o humor para isso, nota 10. Agora, o que não pode é jornalistas que deveriam estar noticiando, jornalistas cuja função é influenciar o povo com a notícia. Aí escrever na Folha de São Paulo desejando a morte do presidente, uma outra médica dizendo que torce para o vírus, e gente dizendo assim, mas dizendo com a alma, né? Torço para o vírus. Gente, uma coisa é fazer humor, outra coisa é a pessoa dizer com a sinceridade do seu coração: torço para que o presidente morra. Gente, podem torcer o quanto quiser. Nós oramos para que o presidente viva, para que o presidente sobreviva. E cuidado, se o presidente faltar, quem assume é o Mourão. Então aí vai dar com um Mourão na cabeça de muita gente, como cantava a Geraldo Vandré, né? É o cipó de aroeira,
Então aquilo é Mourão, mas é Mourão de Aroeira, viu? É um Mourão firme mesmo. Então cuidado, não torçam pelo fim de Bolsonaro, não, porque se acontecer isso, vem um Mourão em cima de todo mundo aí. Pessoal, queria estar transmitindo esta live e manter em contato com vocês. Eu recebi hoje de um amigo essa madrugada, aliás, quando levantei para orar às 4 horas da madrugada, eu já recebi uma mensagem de um amigo, a pastor Gentil Duarte, grande amigo, que mandou a lista das idades dos ministros que estão no Supremo Tribunal Federal. E alguns deles só estão aí porque o Congresso passou uma tal PEC da Bengala. Eu vou ter que falar numa outra live específica sobre essa PEC da Bengala, porque foi uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada no Congresso, aprovada no Senado, para que ministros que eram obrigados a se aposentar aos 70 anos de idade, para estender a aposentadoria deles. É lógico, a argumentação para o povo é porque se puser outro ministro no lugar, é uma nova despesa e tem que continuar pagando o ministro aposentado. Mas eu lhe pergunto uma coisa, quem aos 70 anos não gostaria de aposentar? Eu gostaria de poder me aposentar. Completo 68 anos este ano e gostaria de aos 70 poder me aposentar, não ter mais compromissos nenhum com trabalhos e continuar trabalhando à minha vontade, sem aquele compromissos com relógio de ponto, com horários, mas o compromisso apenas com a minha consciência e o meu dever de seguir trabalhando. Agora, dizer que o ministro com 70 anos de idade ele quer continuar no Supremo Tribunal porque ele quer servir a pátria? Não. Esses ministros estão servindo ao diabo, estão servindo a Satanás. Eles querem, a partir dos 70, depois dos 70, continuarem servindo aí ao Satanás. Eu estou fazendo uma pesquisa para ver quanta proposta, quanta coisa mal feita foi feita depois dessa PEC da Bengala, depois de aprovar que esses ministros ficarão até 80 anos de idade no Supremo Tribunal. Quanta coisa errada eles já fizeram, quanta miséria. Mas só para lembrar aí, casamentos de homossexuais aprovados por eles, que é determinado por eles, não passou pelo Congresso. Esses ministros, eles viraram deuses. Eles agora são o Congresso quando eles querem ser, e o Congresso se inclina para eles porque o Congresso os colocou lá para servir aos deputados corruptos. Então, é uma troca de favores. Quando querem, então, os ministros, quando não passa uma lei no Congresso, porque ainda temos deputados sérios no Congresso, quando não passa uma lei no Congresso, aí vai para o Supremo, e o Supremo interpreta como quer e aplica a sua autoridade, que não recebeu, não está na Constituição, autoridade para isso, e aí eles impõem isso aí. Então, coisas que estão fazendo. Então, eles fizeram com que esses ministros pudessem ficar até os 80 anos de idade, porque havia um plano com esse grupo que aí está, com o grupo de ministros que aí está. Aí vem para nós, para aqueles que estão entojados, injuriados, enojados com esse STF, não com a instituição STF, gente, mas com os ministros que aí estão. Esses ministros estão denegrindo o nosso STF. Então, quem está realmente cheio disso, nós precisamos suportar, apoiar Bolsonaro. Porque Bolsonaro vai, durante esta legislatura, durante esse mandato dele, ele vai poder trocar 2 desses ministros, colocar 2 ministros pesados, de peso, sérios lá dentro. Já vai começar agora alguém fazendo força ao contrário. Aí, reelegendo Bolsonaro, ele vai poder trocar mais 4 ou 5 ministros, ele vai poder trocar, então ele vai trocando toda essa turma. Em 2 mandatos de Bolsonaro, ele troca mais da metade. E aí, se nós botarmos pressão nos deputados para derrubar a PEC da Bengala, para voltar atrás com essa PEC da Bengala e voltar a obrigar os ministros a aposentarem antes dos 80, aposentar aos 70, mandar essa turma para casa de pijama. Gente, eles causam menos
prejuízo para o país, com a gente pagando a aposentadoria deles de 50 mil reais por mês, mais toda aquela mordomia, 100 mil reais por mês para cada ministro desse aposentado de pijama, eles causam menos prejuízos para o país do que eles trabalhando ou do que eles ganhando para poder ficar lá no lugar. Então, aposente esses, se não tiver outra maneira de destituir, tirar o salário deles, aposenta, dê o salário que a Constituição permite para eles, que as leis já permitem, que não há como o presidente revogar. Entrega o salário, diz, bota um pijama, não faça mais nada, esqueça essa caneta aí e pare de perturbar o Brasil. E aí, a partir disso, nós podemos então ter ministros sérios. Aí a gente paga o salário. Nós, o povo, pagamos salário de ministros, de novos ministros no Supremo Tribunal, mas ministros que vão estar realmente trabalhando em prol do povo, trabalhando com justiça e com equidade. Então é isso que precisamos fazer, gente. É uma questão, apoiar Bolsonaro é uma questão de mudar o Supremo Tribunal. A única forma, não adianta a gente sair pelas ruas, dizer fora Supremo Tribunal, fecha o Supremo Tribunal. Não, a Constituição não permite, não seria o passo ideal. Desculpe aí que está pipocando coisas na tela aí, porque estou usando o meu telefone mesmo para fazer essa transmissão e além do mais, estourando aí a luz aí no meu rosto quando aparece alguma coisa aí. Então, mas não adianta a gente pedir fechamento do Supremo Tribunal. É ilegal isso, é inconstitucional. Então não adianta esse tipo de manifestação. Quer fechar ou quer acabar com esse Supremo Tribunal? É apoiarmos o presidente Bolsonaro, reelegermos Bolsonaro, aí ele troca a metade desse Supremo. Aí botar pressão no Congresso para voltar atrás com a PEC da Bengala. Aí aposentam mais 2 ministros compulsoriamente. Então vai se trocando tudo. Com a reeleição, Bolsonaro troca. E com uma possível, depois da reeleição, uma continuidade do mesmo governo, do mesmo tipo de governo, de um sucessor do Bolsonaro, que seja também dos mesmos princípios, aí troca-se 9 dos 11 ministros que lá estão e nós teremos o Supremo Tribunal que nós queremos. É um investimento a longo prazo, é um investimento para mais 6 anos com Bolsonaro, os 2 que restam, um pouco mais de 2 que restam, e mais os outros 4 anos com o sucessor de Bolsonaro. Então aí nós vamos poder trocar o Supremo Tribunal. Então pensa, gente, estratégia para mudar. Elegemos candidatos que estejam alinhados com a ideia de voltar atrás com essa PEC da Bengala. Pessoal, grande abraço para todos vocês aí. Queria estar nesta live, esse tempo com vocês. Um grande abraço, mas vou voltar falando sobre a PEC da Bengala.